E aí pessoal, aqui é Silvio Luiz, então, fundador da Scroll e do blog.scroll.cc. Então a gente vai para mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai aprender Photoshop, beleza? Mas não é um Photoshop focado em gráfico, em design gráfico, tá? A gente vai aprender a separar layout, tá? Essa aula é mais voltada para desenvolvedor de aplicativos. A gente vai aprender a separar layouts vindo de um designer, ou você baixa aí da internet, a como olhar de uma forma de desenvolvimento, tá? A montar esse layout no aplicativo desde separá-lo ele do Photoshop, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou passar o link aí embaixo da aula e a gente vai baixar esse kit aqui, tá? Ele já vem todo pronto. Talvez é assim que você vai receber do designer aí, tá? Talvez numa outra série a gente aprenda a montar esses kits, tá? Mas hoje a gente vai aprender a separá-los, tá? Então você vem aqui em visionapp.com/do, tá? Eu vou deixar esse link na descrição da aula e vem em Photoshop. Baixa ele para Photoshop, beleza? Então são 130 telas. A gente vai desenvolver boa parte delas no Titanium, tá? Lembrando que é só programação, só layout, não vai ter funcionalidade, mas vocês vão ter uma noção boa aí de como montar layouts avançados no Titanium, tá? Que é barbada. Então vocês dão uma olhada aí nas telas, tá? Eu já baixei, a minha pastinha tá aqui na área de trabalho, eu tenho todas as partes. Vocês abrem aí essas partes para dar uma olhada nas telas e tal. Eu vou abrir aqui somente a parte que a gente vai usar, tá? Então é a parte 9. Dá dois cliques e ele vai perguntar aqui se você quer preservar as leis editáveis, tá? Você clica em Keep Layers. Mais uma coisa, para você acompanhar essas videoaulas você vai ter que ter o Photoshop instalado na sua máquina, tá? O meu tá rodando aqui tranquilo. Então, o que acontece? Deixa eu deixar aqui essa ferramenta desabilitada para... Vocês vão abrir o Photoshop, no caso, e ele vai vir... Deixa eu fechar essa aba para vocês verem. Ele vai vir assim, tá? O que nós temos aqui de ferramentas básicas que a gente precisa? A gente tem aqui do lado direito as ferramentas. Então eu tenho o pointer, eu tenho aqui a seleção retangular, seleção de elipse, clicando aqui e pressionando ele vai abrir essas opções, tá? Pointer, seleção, ferramenta de laço, eu tenho a varinha mágica e o Quick Selection. Aqui também eu tenho o conta-gotas, tá? Que é para pegar cores, isso vai ser muito útil. Eu tenho a ferramenta de texto, eu tenho a ferramenta de retângulo, eu tenho a ferramenta de zoom, de arrastar. E aqui embaixo eu tenho duas cores, né? Pré-selecionadas para uso rápido. Essa aqui é a barra de propriedades, então a partir das ferramentas que estão selecionadas aqui na barra de ferramentas, as barras de propriedades ela vai se alinhando automaticamente. Então cada ferramenta ela tem as suas propriedades, tá? E aqui é a nossa barra de opções, né? Então a gente tem aqui as layers, a gente tem aqui opção para texto e para caractere, beleza? Para parágrafo no caso e para caractere. Você pode vir, tem os modos aqui, né? Tem o modo de pintura, tem o modo de fotografia, tem o modo de tipografia. Então o modo que a gente vai trabalhar é o Essentials mesmo, tá? Que é o modo padrão. Beleza? Então você dá dois cliques aqui na área de trabalho. Você vem aqui em ah, mesa do Photoshop e abre o Photoshop, o do parte 9, beleza? Keep Layers. Vamos esperar abrir. É um pouquinho grande o documento. Beleza, abriu. Agora vocês me perguntam, Silvio, por que veio todas as telas num arquivo só? Bom, é muito comum quando vocês baixam na internet elas virem assim, tá? Por que isso? Porque talvez o aplicativo tenha poucas telas ou talvez as telas sejam agrupadas por assuntos, tá? Isso é questão de preferência mesmo, mas não tem nenhum problema, tá? O que a gente tem que fazer aqui agora? Você pode dar aí um Command mais ou um Ctrl mais para dar zoom, beleza? E dar uma olhadinha nas telas, tá? O que acontece aqui, pessoal? A gente vai ter que vir aqui em Layers, tá? Vem em Layers e ele vai abrir esse painelzinho com todas as pastas, tá? Então o Photoshop trabalha com pastas e layers, tá? Então a gente tem layers de texto, tem as pastas, tem imagens, tem formas. Então aqui
nesses olhos aqui, você pode habilitar ou desabilitar a visualização, beleza? E aqui em cima também tem umas ferramentas, você pode bloquear a camada, a pasta, na verdade. Você pode também bloquear aqui um texto, bloquear a posição do texto, ou bloquear a camada do texto em si, beleza? São opções que a gente vai ver mais pra frente, como opacidade, preenchimento, também aqui a gente tem os screen modes, tá? Mas isso a gente não vai mexer agora. O que a gente vai fazer? Bom, a gente precisa trabalhar com uma tela, né? Uma tela só, a gente quer editar uma tela por vez. É comum também vocês receberem arquivos assim, ó. Eu vou dar um Command J aqui para duplicar a pasta, dupliquei e vou desativar a visualização dessa, tá? Eu vou vir aqui com o botão direito e Convert to Smart Object, tá? Converter para objeto inteligente. Ele está convertendo e assim, ele vai converter para um objeto inteligente, mas o que é isso? Reparem no ícone, tá? Então não é mais pasta, é um objeto inteligente. Como é que eu edito isso? Ó, se você perceber, ele tá ali, ó. Tá ali, normal. Como é que eu edito isso? Você dá 2 cliques em cima do ícone e ele vai abrir aquela pasta num outro arquivo. E esse arquivo se chama PSB, que é documentos inteligentes, beleza? Então, todas as alterações que eu fizer aqui nesse documento inteligente, como o meu documento inteligente está vinculado com esse arquivo, ele vai alterar. Por exemplo, se eu ativar logo aqui e dar um Command S ou Ctrl S, ele salvou esse meu documento inteligente. E tchan, ele já alterou aqui. Então isso é questão de organização, beleza? Eu vou fechar esse documento inteligente, vou deletar ele aqui e vou ativar a pasta que eu tinha duplicado. Agora a gente tem que escolher o layout que a gente vai trabalhar. O primeiro layout que a gente vai separar e depois construir posteriormente no Titanium, beleza? Então a gente vai escolher o layout número 4, tá? Que é esse Tasks aqui, tá? Então é o Home. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir em Convert to Smart Object no 4. Dá 2 cliques e temos o nosso layout separado. O que a gente vai fazer? Você vai criar uma pastinha chamada Photoshop, ou da sua preferência. E eu separei aqui uma pastinha dentro do Photoshop, uma pastinha Do, tá? Que é os nossos layouts. Dentro da pastinha Do, tem a pastinha com o nome desse template, que vai conter o arquivo Photoshop e as imagens separadas. A gente entra aqui, eu vou excluir isso que eu já tinha feito. E aqui em Assets eu vou excluir também, não tem. Vou excluir. Você vai criar dentro da pastinha Home, que é a pastinha com o nome da tela, você vai criar uma pastinha Sets, tá? Que é, a gente vai guardar os arquivos separados, tá? Então o que eu vou fazer? Ele está com a extensão .psb. Eu vou dar um Command Shift S, que é para salvar como, né, no Windows. Eu vou vir aqui em mesa, Photoshop, to Home, e vou salvar aqui o meu arquivo, só que eu não vou salvar como Large Document Format. Eu vou salvar como Photoshop. Salvei como Photoshop. Eu vou vir aqui, vou editar o nome para home.psd e salvei. Beleza? Já estamos editando o home.psd. Vou fechar ali, não salvar. Beleza, estamos aqui com nossas pastas, certinho com o nosso arquivo Photoshop, beleza? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar essas margens, né? Então, com a ferramenta Auto Select, com a ferramenta Pointer selecionada aqui em cima, a gente vai habilitar essas duas opções, que é o Auto Select, tá? Selecionamento automático. Então, se ela estiver desabilitada, olha só, eu posso clicar em qualquer coisa, mas eu tô com a pasta selecionada aqui, tá? Por exemplo, eu vou selecionar todo o arquivo Home. Olha o que acontece. Não importa o canto que eu clique, ele vai arrastar a pasta que está selecionada aqui, porque ele não está inteligente, tá? Vou dar um comando Z. Agora, com a ferramenta Auto Select selecionada, nós temos duas opções: movimentar as layers ou os grupos. Você sempre vai usar layer nos casos, tá? Então, estou com a pasta selecionada e olha o que acontece. Ele seleciona automaticamente a layer que eu clicar e arrastar. Beleza? Isso agiliza muito no desenvolvimento. E outra opção também a gente vai habilitar essa show controle de transformação. O que acontece? A gente pode editar automaticamente o tamanho ali, né,
ao selecionar o elemento. Não precisa mais dar aquele Ctrl T ou Command T chato, né, para ficar redimensionando as coisas. Ele já, assim que você clica, ele já mostra a área do objeto. Beleza? Então, pessoal, vamos desbravar a nossa pasta aqui agora, né? Quais são as regras para separar um layout para transformar em aplicativo? Não existe regra, uma regra absoluta, mas o que é recomendado é você usar o mínimo de imagens possível. Por quê? Porque aplicativos, na verdade, eles têm que ser o mais responsivo possível, ou seja, se adaptar ao máximo de número de telas o possível. Então, as imagens, talvez, se você exportar, claro, no Titânio ele dá essa opção de separar as pastas por tamanho de tela, mas você vai ter um trabalho muito maior, sendo que você poderia fazer aquela coisa com nativo e porcentagem, ele se auto criar, né, no tamanho da tela. Então, o segredo é a gente usar o mínimo de imagens possível, tá? Isso também tem a ver com performance, tá? As imagens talvez possam demorar para carregar dependendo da internet do usuário, demorar para puxar, né? E isso atrapalha na performance às vezes. Então vocês têm que colocar isso na balança, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai habilitar a ferramenta aqui, Rectangle Tool. Eu vou tirar a borda aqui, né? Então tem o Fill, que é o preenchimento, Stroke, que é a borda. Eu coloquei aqui 64 opção, gradiente, plano e sem nada, tá? E vou vir exatamente aqui, ó, vou dar um Ctrl+, né, para vocês verem. Dar um Ctrl+, e vou vir exatamente aqui, ó, e vou preencher certinho aqui o tamanho que é a tela, beleza? Preenchi certinho. Então a gente tem um widget de 750 pixels, tá? Então a gente vai trabalhar com 750 pixels que é o tamanho da nossa tela. Agora a gente tem que ver qual é o tamanho da margem, né, que a gente tem. Então eu vou arrastar isso aqui pro lado, tá? Arrastei. Então eu vou pegar nessa âncora aqui do lado e vou vir até ele pegar a aresta do nosso app, aqui, ó. Ó, aqui. Então a gente vê, né, que a gente tem, seleciona a ferramenta retângulo, né? A gente tem 227 pixels de margem em cada lado, né? Você vê que é igual. Então o que a gente tem que fazer? Tem um Ctrl Minus, a gente vem Command Shift, Command Alt no Windows C ou Command Option C no Mac, ele vai abrir o Canvas Size, que é o tamanho do Canvas, né? Que é o tamanho da nossa área de trabalho. Então tá em centímetros, a gente tem que vir em pixels. Vamos abrir a calculadora. Abrimos a calculadora. Então é 227 vezes 2 é 454, tá? Então a gente tem, vamos gravar esse número, 454. 1204 menos 454. 750, que é o tamanho da nossa tela, beleza? Então, que a gente já tinha previsto. Então a gente vai vir aqui um widget, vai dar 750. Você deixa a âncora aqui no meio, tá? Que ele vai suprimir dos dois lados igualmente. E dá um OK. Beleza? Então a gente já tem a nossa área do aplicativo aqui. Então a gente tem a layer, tá com o retângulo selecionado, dá um del para deletar. A gente arrumou nossa área de trabalho e dá um Ctrl S. Beleza? O que a gente tem que exportar daqui, pessoal? A gente tem que exportar as imagens, tá? Então a gente vai exportar o quê? O ícone, esses ícones. A gente vai exportar essa imagem do fundo já com esse corte, tá? Porque isso não dá pra fazer lá na parte do aplicativo, vai ficar feio. A gente vai exportar esse botão aqui também porque não tem problema, né? É simplesmente um botão. Como o nosso aplicativo vai ser só para celular, tá? Isso depende da necessidade de vocês. E a gente vai exportar essas imagens aqui, tá? Essas imagens dessas pessoas e esses íconezinhos de, de círculo. Não tem problema porque eles são leves, tá? O que a gente tem que fazer agora, então? Vamos começar a medir as coisas, tá? A gente vai exportar primeiro o header, tá? Então essa imagem aqui, grandona. A gente pegou aqui a ferramenta Rectangle Tool, tá? Então vou vir aqui em Layers, vou deixar a layer aberta, tá?
e vou selecionar exatamente aqui o tamanho dessa layer, beleza? Então eu venho aqui no finalzinho dela, pronto. Não dá pra ver, né? Então eu vou colocar a opacidade no mínimo, tá certinho. Então eu vejo aqui que o iris dessa parte aqui do header toda com o corte, né, é 801. Então eu vou dar um Ctrl N, vou dar aqui, vou colocar o preset como custom. Eu vou colocar 750, né, que é a largura, por 801, que é o tamanho do nosso header, tá? Em background contents você deixa transparente, beleza? Criou o nosso documento, eu posso deletar essa essa overlay, tá? Que era só para pegar a cor. Pessoal, o que acontece aqui? Clique em cima do header, tá? Ele vai ter aqui a pastinha chamada Header Image, que é responsável pelo nosso header ali de cima. O que acontece? Essa imagem, se vocês verem aqui no ícone, ela é quadrada. Só que ela tá com uma máscara para um retângulo que tá com esse skew, com esse inclinamento. Como é que a gente vê isso, tá? A gente vê que a imagem de cima, esse background, ele tá com uma setinha aqui indicando a linha de baixo. Isso se chama Clipping Mask, ou máscara de corte, tá? Eu vou mostrar isso na prática agora. Você clica o botão direito aqui em Image e vai em Release Clip Mask, tá? Tira a máscara de corte. Olha o que aconteceu. Essa imagem ela tá com 50% de opacidade, então vamos colocar 100% para vocês verem. Essa imagem ela é quadrada, mas embaixo a gente tem um retângulo que foi inclinado, tá? Isso é fácil de fazer. Você cria um retângulo, né? Aí você, cria um retângulo, seleciona a ferramenta e aí você com o Command ou o Ctrl selecionado você arrasta aqui, né? E ele já cria esse tipo de forma. Aí eles criaram essa forma aqui e adicionaram uma imagem em cima, tá? A layer tem que estar em cima e com o botão direito você clica em Create Clipping Mask, que a imagem vai seguir a forma do path, tá? A forma da forma do retângulo inclinado, beleza? Então como a gente quer tudo, né? Já inclinado, a gente vai selecionar essa pasta Header Image que tem os nossos arquivos. Aqui em Auto Select você vai desselecionar agora para poder arrastar, tá? Certinho as coisas e vai vir aqui no nosso novo documento. E com o apoio da tecla Shift você vai com as setinhas, tá? A linha aqui certinho e vai com as setinhas para ir mais rápido. Beleza? Estamos com a nossa imagem aqui. Podemos apagar essa layer aqui vazia. Então a gente tem com o fundo transparente aqui, né? Que é esses quadradinhos. A gente vai dar um Command Shift S ou Ctrl Shift S para salvar, como, né? Vai vir assets e vai salvar como PNG, beleza? E aí você vai dar um nome aqui de header, header.png, header.png. Aqui você vai colocar uma compressão boa, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar melhor. E vai colocar entrelaçado. Beleza, podemos fechar. Próximo passo. A gente tem que... os ícones, né? Você ativa a seleção de novo. Tá. Vamos ver quanto de tamanho os nossos ícones têm. Cria um retângulo, né? Dá um Command. Vê o zoom. E aí você cria aqui automaticamente. Cria aqui o tamanho. Um retângulo com tamanho. Então tem aproximadamente 44 pixels, 45 pixels de largura e 35 de altura. Vamos colocar 45 por 45, tá? Para ficar quadrado os nossos ícones. Então você dá um Ctrl N, aqui em Clipboard você coloca em Custom. E vamos criar os nossos ícones com 45 com 45. Criou, você dá um zoom, né? E vamos arrastar os nossos ícones para lá. Vamos arrastar esse primeiro ícone para lá. Opa! Vamos arrastar. Você simplesmente seleciona ele e arrasta para outra aba, não tem problema.
E o que nós vamos fazer aqui para nos orientar, tá? O ícone é branco. Então você vem aqui, cria uma nova layer com a cor preta e preenche. Aí a visualização fica bem melhor. Beleza? Não tem problema, vamos desativar aqui o modo para exibir os controles de transformação. Não tem problema ele ficar sobrando espaço, tá? Isso até uma folguinha. E a gente vai então deletar esse fundo. Na verdade nem vamos deletar, vamos desativar a visualização. E vamos dar um Ctrl Shift S, tá? Vamos salvar como um menu.png para ele exportar o menu sem fundo. Beleza? O mesmo processo agora com o nosso ícone de lupa. Vai ter o mesmo tamanho. Exportamos, vamos ativar o fundo, vamos excluir esse ícone, excluímos o ícone de menu e vamos ajeitar o ícone da lupa aqui. Beleza? Certinho. Vamos ativar a visualização, Ctrl Shift S, PNG, search.png. Podemos fechar. Don't save. Próximo passo. A gente tem que exportar essa imagem aqui, né? Podemos ver que ela está com máscara de fundo também, tá? Então aqui está a imagem e a máscara em forma de oval. A gente tem um avatar aqui, beleza? A gente pode simplesmente selecionar aqui a máscara e seleciona a máscara como ela é um path, né? Aqui tem um íconezinho de path, tá? Seleciona a máscara e seleciona a ferramenta aqui, retângulo, né? E aqui a gente tem as propriedades do item selecionado. Então essa thumb tem 200 por 200, tá? Então a gente vai criar um novo documento, Ctrl N, Custom, 200 por 200, transparente. A gente vai pegar toda a pasta avatar e vai colocar aqui, beleza? Certinho, a gente vai dar então Ctrl Shift S, PNG, avatar.png. A gente tem que pegar o botão também, né? É só você selecionar a ferramenta Auto Select, selecionar aqui o botão, né? A parte do container do botão, que é um path também, vim aqui na ferramenta de Rectangle Tool. Então o botão tem 110 por 110 pixels. Beleza? Eu vou criar um novo aqui. Custom 110 por 110. Então aqui a gente tem um botão, uma pasta chamada Button End, né? Selecionei o Auto Select, arrastei para outra layer, alinhei, vou dar um Ctrl Shift S, vou vir aqui em PNG, Button Add, beleza? O que a gente precisa mais aqui? A gente precisa dessa imagem, né? Vamos selecionar uma só. Então a gente vem aqui no Avatar Mask, né? Que tem um container, vem aqui na mesma técnica. Então esse Avatar Layer tem 80 por 80, tá? Vamos criar aqui um novo, Ctrl N, Custom 80 por 80. Criamos. Vamos vir aqui na outra pastinha Avatar, que é esse de baixo. Desacionei a ferramenta Seleção Automática para arrastar. Isso aí, pessoal. Vamos dar um Ctrl Shift S, PNG, Avatar Small, que é o nosso avatar menor, beleza? E a única coisa que faltou agora foi o nosso, né, o nosso iconezinho aqui, que também é um path, então a gente vem aqui, seleciona, ele tem 20 por 20, né? Vamos dar um Ctrl N, vamos colocar aqui 30 por 30, caso a gente queira redimensionar ele de novo, tá? 30 por 30, você dá um Command mais aí, né? Eu vou colocar um retângulo preto aqui para poder me achar melhor.
Na verdade, o retângulo tem que ser branco. Retângulo branco. Você dá um Ctrl T aí, né? Ou se você tiver com a ferramenta controle de transformação ativado, você simplesmente só vai arrastar com a tecla Shift pressionada para manter o aspecto igual, tá? Para não ficar oval. Então você arrasta aí até o máximo que der, beleza. Aí você vai deletar essa última camada e vou dar um Ctrl Shift S. PNG. Então, circle.png. Beleza. Vamos abrir nossa pastinha aqui, Photoshop, do, Home, Assets. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem já todos os assets, tá? Preparadinhos para serem chamados lá na hora que você for criar o aplicativo, tá? Tudo sem fundo PNG. Então essa primeira aula foi só para a gente ter uma base de recorte. E as próximas aulas serão de desenvolvimento dos aplicativos, tá? Espero que vocês tenham gostado e aprendido aí. Qualquer coisa, posta as dúvidas no comentário. Até uma próxima. Falou!